Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muitas coisas do que eu estou escrevendo me foram contadas e outras eu mesmo vivi. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ele era um ex-presidiário prometendo mudança de vida. Dizia ele que queria uma casa, uma família e muitos filhos correndo pelo quintal. A mamãe então gostou daquele rapaz e resolveu dar uma chance para ele. No primeiro ano de namoro, o meu pai arrumou um emprego como ajudante de pedreiro e aprendeu a profissão. E logo se tornou um pedreiro profissional. Os meus avós decidiram voltar para sua terra natal e a minha mãe ficou. Como ela trabalhava numa loja de móveis, o seu salário dava para pagar um quarto para dormir. Afinal, em pouco tempo, ela e o meu pai se casariam, mesmo contra a vontade do meu avô. Mas assim ficou resolvido. Meus pais não chegaram a se casar. Eles foram morar juntos no fundo do quintal da casa do tio do papai. A minha mãe engravidou e parou de trabalhar. E nesse meio tempo, o meu pai começou a andar com os amigos do passado. E logo estava no mundo do crime outra vez. Papai era violento, agressivo e batia muito na mamãe. Ela tentou se separar várias vezes, porém ele sempre a ameaçava. E com medo, ela continuou naquela vida por mais alguns anos. Eu já estava com 5 anos de idade quando ela deu um basta e foi embora, me deixando para trás. Cresci sem o carinho e o amor da minha mãe. Meu pai vivia trocando de mulheres e enchendo a casa de filhos. E eu olhava para a vida que ele levava e tinha cada vez mais certeza que aquilo não era para mim. Apenas o Leandro, o meu irmão mais novo, e eu não seguimos o caminho do papai e nos mudamos para um lugar bem longe. Não queríamos recordações nenhuma daquela vida. O Leandro conseguiu um emprego de padeiro e eu, com a cara e a coragem, montei uma oficina mecânica. Eu tinha muita noção porque o meu pai me obrigava a mexer nos carros que apareciam lá em casa. E todos ficavam muito bom. Depois eu fiz Senai e me tornei um bom mecânico, referência na minha cidade. O tempo passou, eu me casei, construí uma linda família, mas não parava de pensar na minha mãe. E por quê? Por que ela havia me deixado para trás? A minha esposa sempre me apoiava, então resolvi visitar o meu pai na cadeia. Mais uma vez, ele havia sido preso. E foi lá que ele me contou que a minha mãe não me levou por causa dele. A mamãe havia tentado fugir comigo, mas era impedida pelos seus comparsas. O papai já estava velho e muito doente, e por esse fato, ele disse que não queria partir sem me contar onde estava a minha mãe. Ele me passou o seu endereço e eu fiquei sabendo que a minha mãe morava em outro estado. Depois da nossa conversa, compartilhei o assunto com a minha esposa, que me aconselhou a ir procurar a minha mãe. Sabe, tínhamos uma reserva que era guardada para uma emergência. E eu queria muito usar, mas antes que eu falasse qualquer coisa, Lorena que sugeriu que eu usasse a nossa reserva de emergência, alegando que aquilo era uma emergência.
A minha esposa é uma mulher maravilhosa e eu sempre podia e posso contar com ela. Comprei uma passagem e fui direto para Rio Grande do Norte. A minha mãe morava na cidade Pau dos Ferros e quando cheguei lá, ela não morava mais na mesma casa, havia se mudado. Não foi fácil. Eu andava para aqui, para lá, até que consegui a informação certa e encontrei a minha mãe. Ela havia se casado com um bom homem e eles não tiveram filhos juntos, mas ele já tinha 2 filhos. E após muitos anos de casados, o marido da mamãe veio a falecer. O nosso encontro foi regado de emoções e quando ela me viu, eu fui o primeiro a falar e disse para ela que eu era o filho que ela havia deixado para trás. Nesse momento, aquela mulher, de olhos entristecidos, caiu em prantos e chorou tanto que eu pensei que ela fosse ter um troço. Mamãe me pediu perdão e me assegurou que não voltou para me buscar por causa das ameaças do papai, mas que todos os dias ela pedia a Deus para que ele cuidasse de mim. E me emocionei com as suas palavras e choramos juntos. Minha mãe sofria de dores nos ossos, era diabética e estava com uma ferida na perna. E eu senti que não podia deixá-la ali, mesmo que os filhos do marido estivessem cuidando muito bem dela. Liguei para minha esposa e expliquei a situação da minha mãe. E como sempre, a Lorena, muito sensata, disse que se eu quisesse levá-la para nossa casa, eu podia contar com a sua ajuda. E eu chorei ali no telefone com a minha esposa, porque aquilo era exatamente o que eu estava com vontade de fazer. Trouxe a minha mãe para São Paulo. Ela conheceu a minha esposa, meus filhos e o meu irmão Leandro, que era apenas filho do meu pai. Cuidamos muito bem dela e eu comecei a pagar um convênio. Mamãe passou por vários especialistas e a sua perna sarou. Hoje eu dou a ela tudo que um dia ela teve vontade de dar para mim. Minha mãe está com 92 anos de idade. Ela é lúcida, saudável e é um amor de pessoa. A minha oficina mecânica fica ao lado da minha casa. Então, ela pega a agulha e a linha de crochê, senta na cadeira que fica na entrada da porta. E ali ela passa as tardes fazendo as suas toalhinhas e cantando as suas cantigas em forma de assobio.